Bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal. Vamos tentar fazer aqui, estabelecer aqui um debate bastante construtivo sobre o futebol da América Latina, da América do Sul e também, naturalmente, sobre o futebol brasileiro. Então, aqueles que não são inscritos, por gentileza, o façam. E, sobretudo, deixem os comentários nos vídeos para que possamos entender aquilo que é mais relevante para vocês em termos de assuntos, de temas relacionados ao futebol do nosso continente, para que possamos debater e discutir aqui em vídeo, ok? Bem, no vídeo de hoje, vamos apontar aqui alguns jogadores que poderiam potencializar o jogo do Germancano no Vasco da Gama. O Cano é, sem dúvida alguma, um dos melhores reforços que chegou ao gigante da colina nos últimos anos. E, infelizmente, quando a gente vê o Vasco jogando, a gente percebe que o Cano, muitas vezes, ele precisa de poucas bolas, naturalmente, para fazer o gol, mas muitas vezes essas poucas bolas não chegam para o artilheiro argentino. Infelizmente, o Vasco constrói muito pouco, e nesse sentido a bola chega muito pouco para que o Germancano a coloque no arco. Quando jogava na Colômbia, no Independiente Medellín, o Cano ele tinha ali alguns garçons, que tinham um trato refinado com a bola e que faziam com que essa redonda chegasse facilmente para ele. Ele fazia gols à torto e à direita. No Vasco da Gama também já está fazendo muitos gols. Mas é realmente uma pena a gente perceber como esse jogador poderia fazer ainda muito mais gols e ele não consegue fazer aumentar o seu número de gols justamente porque não tem muitos garçons, não tem jogadores ali capazes de entregar uma bola para ele. Temos sim no Vasco da Gama alguns valores. Naturalmente que o Benítez é hoje uma referência dessa equipe, um grande jogador dessa equipe. Ali junto com o Cano são os dois melhores jogadores do Vasco. Temos também o Thales Magno, uma grande revelação. Vocês percebem como o Thales Magno parece cada vez mais murchinho? Parece que o brilho dele vai aos poucos, não se apagando. Ele é um belíssimo jogador, um grande jogador do futebol brasileiro jovem hoje em dia. Mas parece que está sobrecarregado. É muita coisa para o garoto fazer, é muita responsabilidade no jogo sobre as costas desse jogador, às vezes inclusive atuando ali na lateral, voltando, compondo ali como se fosse lateral. É muita coisa, é muito difícil para o jovem continuar se destacando se ele tem uma sobrecarga tão grande dessa sobre suas costas. E isso acontece também por quê? Porque a equipe precisa se reforçar, a equipe precisa de outros jogadores, precisa inclusive de reforços para que o próprio Thales Magno também melhore cada vez mais. E, nesse sentido, consiga ajudar cada vez mais o Germancano. Percebemos que, no começo, ele era um dos jogadores que mais conseguia articular e colocar a redonda ali para o Cano. Hoje, isso está cada vez mais raro. Então, vamos apontar aqui alguns jogadores que possam potencializar o jogo do Germancano e, até de certa forma, do próprio Thales Magno e de outros jogadores jovens, certo? Bem, a começar pelas laterais. O Iago Pikachu não dá mais, O Pikachu parece que está com a cabeça no outro mundo, parece que ele está fora do Vasco, parece que ele já não está mais essencialmente ali com a sua essência, com a sua alma, parece que já não está mais na colina, Então, eu acho que um lateral direito é muito importante para esse Vasco. O Vasco perdeu recentemente um jogador que, nossa, estava fazendo ali uma certa diferença, um jogador importante que era o Guarim. E eu acho que é necessário um jogador muito experiente. E aí, por que não esse jogador na lateral? Um jogador que poderia ser lateral e também poderia ser volante. Ora, eu estou falando dele, o Antônio Valência. Ora, mas é caro. Talvez seja caro. Talvez seja, enfim, é um jogador que gosta de receber em dia. Essas coisas todas. Gente, vale o esforço. O esforço seria muito válido. Seria muito interessante que o Vasco, de fato, fizesse um esforço gigantesco, encontrasse parceiros para buscar esse jogador. Porque, de fato, ele faria muita diferença nesse Vasco pela bola que ele ainda joga. E é muito redonda. No momento está sem clube, mas enquanto estava jogando, está sem clube por uma questão de opção. Inclusive ameaça deixar a carreira, é uma pena, um jogador muito jovem ainda, para o potencial, para o jogo dele. Ele poderia, jogando como joga, ele poderia parar de jogar com 40 anos de idade sem nenhum problema. É um jogador extremamente profissional. Nunca ninguém viu o Antônio Valência na noite das cidades onde ele joga. Um jogador que tem um preparo físico extraordinário. Ainda seria um excelente lateral, inclusive de velocidade. Agora, também pode jogar pelo centro do campo, poderia ser um volante e, a meu ver, até mesmo um jogador mais adiantado ali no meio campo. O Antônio Valência vale o esforço, vale o investimento.
Ah, mas é muito caro, talvez não dê, talvez a cabeça dele não esteja muito... talvez exista uma incompatibilidade entre ele e o Vasco, enfim, não sei. Se for o caso, pensemos então em alternativas. Para a lateral direita, eu indico aqui o nome do Guilherme Soto. Guilherme Soto, né, que é um jogador também interessante, joga no Chile. No Chile a gente tem ali excelentes laterais, porque existe uma percepção do futebol hoje no Chile, né, que está em quase todos os clubes, inclusive da segunda divisão, né, de que é muito importante fazer um jogo construtivo. E esse jogo construtivo está construindo bons volantes e, sobretudo, bons laterais. Esse Guilherme Soto, que é o jogador do Palestino, tem 26 anos, é hoje um lateral muito completo. Um lateral que consegue avançar, consegue ir para o campo de ataque, consegue ser um ala, consegue ser um lateral defensivo muito bom, consegue na recomposição, ele consegue se fazer de primeiro volante, inclusive. É um lateral que hoje é um dos mais completos do futebol chileno. E muito barato ainda, porque poucos o conhecem. É um jogador do Palestino, uma equipe pequena do Chile, né? E um jogador muito desconhecido. Então olha só, eu acho que uma proposta vencedora para esse jogador estaria em torno de 500 mil, 600 mil dólares. Conseguiria trazer esse jogador para o Vasco. Ou mesmo uma situação de empréstimo. Então o Guilherme Soto é esse jogador que poderia atuar na lateral direita ali do Vasco e fazer muita diferença. Ora, na lateral esquerda a gente tem ali o Henrique, que apresenta certa irregularidade ali muitas vezes, né? É também um jogador que talvez precise mesmo esquentar um banco de reserva para um outro jogador melhor, para que ele fique olhando e aprenda com um melhor titular, no caso, né? Então vou indicar aqui para vocês o Luis Pavés, que é um lateral esquerdo do União Espanhola. O Luis Pavés, assim como o Christian Cuevas, do Huachipato, que é outro que indico, né? Christian Cuevas do Huachipato, Luis Pavés do Espanhola. Esses dois laterais esquerdos, assim como o Soto do outro lado, são jogadores que, além de laterais, são alas. E também conseguem fazer o trabalho de meio-campistas, muitas vezes. Agora, o que esses três laterais têm em comum? Esses três laterais conseguem fazer com que a bola chegue muito mais redonda ao campo de ataque, à área adversária. Ou seja, fariam com que essa bola chegasse muito mais redonda, né? Muito mais interessante ali para o Germancano guardá-la no arco. São dois laterais esquerdos, aí no caso, e um lateral direito aí, afora o Valência também, evidentemente, que ajudariam muito esse Vasco da Gama a melhorar o seu jogo. E além disso, né, estamos falando de 3 jogadores, no caso 4 jogadores aí, que além de conseguir exercer taticamente muito bem os seus papéis, são jogadores que também possuem uma boa técnica, né? Em alguns casos, ali no caso do Pavés, uma técnica até de bastante refinamento. São 3 laterais aí que chegariam para o Vasco sem muito custo, não seriam laterais caros. Bem, pensando nos volantes, porque o bom volante também pode potencializar o jogo dos meio-campistas, poderiam ajudar, por exemplo, o Thales Magno a ficar um pouco mais solto. Então, pensando principalmente, primeiramente, num volante mais defensivo, né? Um cão mordedor, como diria aí em alguns lugares da América do Sul. Esse volante, para mim, um dos volantes mais marcadores que tem hoje na América do Sul, que facilita o trabalho de todo mundo um pouco mais à sua frente, chama-se Kenner Acer. O Kenner Acer é o jogador do Macará de Ambato, cidade de Ambato, lá no Equador. Já é um tanto quanto... já passou dos 30 anos, né? Já não é um garoto, mas seria aquele jogador para chegar no Vasco e ajudar essa garotada a melhorar o seu nível. Um jogador que segura tudo ali no meio campo, não deixa passar nada para a defesa. Então é um cão mordedor que deixaria tudo mais tranquilo ali. Então os jogadores que precisam voltar que nem louco ali para marcar, não, precisariam continuar voltando para marcar, porque na verdade o futebol de hoje necessita que o jogador que atue um pouco mais à frente também recue, também recomponha, também trabalhe defensivamente, não apenas lá na frente, né, atacando o portador da bola lá no terceiro terço, mas também atacando o portador da bola no segundo terço, ali na frente da sua própria área. Então, tudo bem, isso é muito importante, mas nada como possuir um jogador que consiga marcar muito bem, porque esse tipo de jogador facilita muito e, nesse caso,
potencializa muito o jogo de outros atletas, de outros companheiros da equipe. Então o Kenner Arce seria esse atleta aí para fazer esse jogo aí, para melhorar muito essa defesa do Vasco. A gente sabe que às vezes a defesa também falha, os zagueiros também falham. Tal. O Kenner Arce é esse jogador que consegue proteger muito bem essa zaga e, além disso, não tem um passe ruim. Não é dos melhores, não é esse passe maravilhoso e tal, mas é um jogador que morde muito bem e poderia ser muito útil para esse Vasco. Outro jogador interessante aí nesse caso, que até anda sendo especulado aí, não especulado, mas a torcida da Vascaína anda comentando muito sobre ele, é o Franco Mussis, jogador interessante que estava no Ginásio La Plata. Este sim é um volante que, além de marcar, é um volante que sabe fazer um passe curto, médio e longo muito bons. Consegue fazer a bola chegar lá na frente de forma muito interessante, através de um passe longo, de uma bola por elevação. Então esse jogador está demorando para chegar no clube brasileiro, não estou entendendo. A gente está cansado de perder oportunidades. Perdemos oportunidade todos os dias. Então tem um jogador no mercado, está livre, né, que é o Franco Mussis, e que poderia sim, daria uma estatura para essa equipe do Vasco muito grande. Daria muito corpo, né? A equipe ficaria muito encorpada com um jogador como o Franco Mussis. Então, é outro que talvez valha aí o esforço para buscar, embora eu acho que o salário dele não seria caro, né? Não seria muito difícil, o custo não seria grande para trazer o Mussis. Mas se o problema for esse, é o caso que talvez valha a pena sim o investimento. Bem, falando agora falamos então de dois volantes aí mais marcadores, né? O Mussis nem tanto, vou falar agora de um outro, um tanto quanto parecido com o Kenner Arce, mas eu vou destacar esse jogador apenas aqui, porque ele também está livre no mercado, e hoje chegaria barato, é um veterano já, né? Tem 35 para 36 anos, mas meus amigos, esse jogador, ele deixa a alma em campo para suas equipes. É impressionante como esse jogador se entrega para a equipe na marcação. E é outro que, assim como o Kenner Arce, também poderia contribuir bastante aí para facilitar o jogo de outros atletas um pouco mais adiantados ali dentro de campo. Trata-se de Matthias Fritzler. O Fritzler é um jogador que atuou já pelo Lanús e por outras equipes argentinas. Hoje está livre, né? Tem aí já uma certa idade, mas junto dessa idade, uma ótima experiência e, além disso, não perdeu nada da sua capacidade de marcar. É impressionante como alguns jogadores chegam a 30 anos, 35 anos, alguns até mais, e conseguem manter a sua condição física. Caso do Valência, que a gente falou agora há pouco. De onde vem isso? Vem do profissionalismo. Vem da carreira, da gestão de carreira do jogador. Jogador que às vezes não bebe, não vai para a noite, não faz nada de errado. Então tem longa carreira. Então o Fritzler é um jogador desse naipe, que além disso é um grande marcador e olha, ele não é jogador com passe brilhante, mas não tem um passe ruim. Além disso, ele costuma até mesmo pisar ali no entorno da área para arrematar. Então, o Fritzler é um jogador que está livre no mercado e poderia chegar também para esse Vasco. O que ele faria para esse Vasco? Ele não atuaria tanto nessa construção, assim como o Kenner Arce. Ele facilitaria a construção por outros jogadores, para o Benítez, para o próprio Thales Magno e outros jogadores ali do Vascão. Bem, pensando agora em jogador que poderia trabalhar um pouco mais pelo meio. Então veja, um jogador que eu vou destacar aqui também é alguém já conhecido da torcida vascaína, por alguns torcedores, já é conhecido por alguns torcedores do Vasco. Trata-se do Yerson Guzmán, do clube Envigado da Colômbia, jogador de 22 anos, que é outro que eu não entendo porque ainda não está jogando no Brasil. Tem toda a condição, tudo que a gente pensa de um meio-campista habilidoso está no Yerson Guzmán. Sabe fazer o passe longo, o passe entre linhas, sabe fazer inversões de bola fantásticas, aciona com facilidade os jogadores de lado de campo que estão muito adiantados, que estão perto do fundo do campo. Um jogador que consegue abrir muito o campo com seus lançamentos, um jogador que chega muito bem ali no entorno da área para arrematar, né, para construir, para se associar ali não somente a segundos atacantes, ao centroavante, mas também aos pontas. Então o Yerson Guzmán ainda é uma grande oportunidade de mercado, um jogador barato que, apesar do futebol que joga, não é um jogador caro. Então esse aí também começaria a mudar um pouco o Vasco, né? Porque com a presença de um jogador como o Guzmán, faria com que esse Vasco, né, o Vasco atual é um time que joga. O jogo do Vasco funciona muito no contragolpe.
Mas o Guzmán é um tipo de jogador que mudaria, qualificaria um pouco mais esse Vasco para que ele jogasse um pouco de uma maneira mais cadenciada, ou seja, tendo mais posse de bola. Sendo assim, ele deslocaria o Benítez para o lado do campo. O Benítez poderia atuar pelo lado do campo, que é a posição que o Benítez inclusive joga melhor. E aí o Guzmán seria o dono da bola ali na meia cancha, ali no meio campo, e o Benítez o dono da bola do lado do campo. Olha, resultado disso seria o quê? Seria qual? O resultado seria o seguinte: a bola chegaria muito mais redonda. Para quem? Para o Cano guardá-la no arco, meus amigos. Então, Ilson Guzmán é um jogador muito interessante e que poderia entrar nesse Vascão aí. Um outro, Anderson Contreras, 19 anos, joga como veterano de 30, de 35 anos, né? De 40 anos às vezes. A experiência desse jogador em campo, a personalidade desse jogador em campo é impressionante. Tem 19 anos, já joga na Sub-23 da Venezuela. É o jogador do Caracas. Também consegue fazer um bom passe, um passe curto muito bom, se associa muito bem com os jogadores ali do terceiro terço do campo, mas uma grande vantagem desse jogador é que ele arremata bem de qualquer lugar do campo. Quando a gente fala de jogadores que arrematam de fora do campo, há muito tempo no Twitter eu indiquei o Leonardo Fernandes do Fênix para clubes brasileiros, inclusive para clube como o Vasco, que às vezes tem dificuldades financeiras, certo? Ninguém quis. Esse jogador foi para a Major League Soccer, foi para o México, para o Tigres do México. Hoje ele vale 7 milhões e 500 mil dólares, para vocês terem ideia. Foi vendido ali por coisa de 300 mil. Impressionante as oportunidades que a gente perde aqui no Brasil. Então esse Contreras é uma grande oportunidade de mercado. Quem chegar e buscar esse jogador, né, vai buscar um jogador que vai certamente gerar potencial futebolístico para o Vasco e também potencial financeiro futuro para o Vasco. Contreras. Nessa linha, um outro que eu indico é Francisco Lo Celso, do Rosário Central da Argentina, que não está sendo muito aproveitado, porque o Rosário Central tem bons meio-campistas nessa posição. Esse garoto é irmão do Lo Celso, né, do famoso Lo Celso, é muito jovem, tem apenas 19 para 20 anos, e também é uma outra oportunidade de mercado. Também chegaria barato. Acho até que a proposta seria de empréstimo, né? Associando aí a possibilidade de compra ao final do empréstimo. Esse jogador também seria uma grande oportunidade de mercado para o Vasco. Pensando ali no lado do campo, eu vou indicar um outro jogador do Rosário Central, Federico Martínez, que atuava pelo Liverpool do Uruguai, chegou recentemente no Rosário Central, está com um problema aí porque o Rosário Central parece que não consegue pagar. Então, o clube que chegasse com uma proposta para o Fênix ali conseguiria tirar esse jogador do Rosário Central, porque ele não foi pago ainda, então conseguiria tirar esse jogador do Rosário Central e trazer aqui para o Brasil. Um excelente extremo que também pode atuar como centroavante, como falso 9, jogador que entra na diagonal ali, né, associando ali por dentro também, jogador que consegue esticar o campo ali, atuando ali até o fundo do campo e fazendo passe curto, lançamento por baixo, lançamento por elevação, né, um jogador bem interessante que poderia chegar no Vasco aí para fazer com que a Redonda, pelo lado do campo, né, chegasse até o Germancano. Bem, temos que falar que é inevitável não falarmos aqui do Latif, né, Latif Blessing, que é o jogador que atua na Major League Soccer, que está sendo especulado pelo Vasco. Eu acho que sim, que é um jogador interessante que poderia pintar aqui no Vascão, né? É um extremo de campo, que a meu ver é sobretudo um extremo de campo. Essa coisa de que ele joga pela lateral, eu não concordo muito, acho que ele marca muito mal, recompõe ainda muito mal, precisa melhorar nisso. Mas é um jogador que tem um potencial de crescimento absurdo. Ele consegue ser muito bom jogador pelo lado do campo, ele consegue ser muito bom jogador que sai do lado do campo, indo em diagonal para o centro do campo. Ele é um jogador que poderia atuar também como segundo atacante. Agora, não é jogador no momento para atuar como meio centralizado. Ele pode fazer isso, mas eu acho que o jogo dele pede ali um pouco de previsibilidade. Ele ainda pode crescer nisso, mostra que pode ser um bom jogador pelo centro do campo, mas neste aspecto eu acho que ele ainda precisa evoluir um pouco. Mas, pelo lado do campo, como segundo atacante, olha, belíssimo jogador que eu acho que o Vasco poderia sim fazer esse esforço de trazê-lo aqui para o Brasil. Quem falta mais? Vou falar para vocês agora, por último, de um jogador que também está livre no mercado, que sempre teve muitos problemas com lesões aí ao longo da carreira, mas que hoje está sem problema de lesão, né, está livre no mercado, chama-se Gonçalo Verón, que às vezes se atrapalha um pouquinho ali com a bola no final ali do campo, mas até por tentar esticar bastante o campo, por levar a bola até o fundo, né? Tem poucos jogadores hoje que levam a bola até o fundo, né? Então é muito importante que o jogador, né,
estique bastante o campo, né? Aprofunde bastante o campo, né? Porque com isso acaba esticando também a linha defensiva e facilitando o trabalho do centroavante. De quem? Do Germancano. Então esse é um jogador que faz muito bem esse trabalho. Tem um bom cruzamento por alto, precisa melhorar esse cruzamento por baixo, precisa dosar um pouco melhor às vezes quando ele sai do lado do campo para entrar para o centro em diagonal, mas um belo jogador aí que se chegar no Vasco e se adaptar, olha, é aquele caso, né? Vai chegar de graça, sem cobrar um salário muito alto e pode virar um jogador bem interessante para esse Vasco da Gama. São esses jogadores aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por gentileza, deixem o like. O pessoal está assistindo os vídeos e não estão deixando os likes aí, né? Vamos deixar o like para ajudar a fazer o canal crescer. E também divulguem aí o vídeo para os amigos de vocês. Muito obrigado pela gentileza de verem este vídeo até o final. É isso.